Para nós, o tempo parece ser um pouco estranho, né? Ao mesmo tempo que ele passa muito rápido quando a gente está se divertindo, ele parece parar quando a gente fica doente. Que estranho isso, né? Coisas desagradáveis sempre dão a impressão de que o tempo não passa. Não sei vocês, mas eu quando fico doente eu fico muito aborrecida porque o tempo parece parar. E eu desejo, ficar boa logo para poder, sair, passear. Eu desejo que aquela garganta arranhando saia rapidinho para eu poder tomar sorvete, passear com os meus amigos, ir na igreja e até estudar. É um sofrimento sentir aquela moleza no corpo quando a gente tem febre, calafrio, mesmo lá fora, estando um sol de rachar. É horrível, parece que não tem fim. É nessas horas que devemos nos lembrar que Deus sempre está com a gente. Ele sempre cuida de nós, mesmo que estejamos sofrendo e que por isso o tempo passe bem devagar. Aliás, pensando sobre a história de José, o sofrimento dele parecia não ter fim. José não estava resfriado e por isso não podia sair da cama. Não, ele estava preso porque ele preferiu agradar a Deus a obedecer uma mulher adúltera. José mostrou seu amor por Deus não caindo na tentação da mulher de Potifar. Por isso, indignada, ela inventou mentiras sobre ele e o bobão do marido dela acreditou e mandou prender José. Talvez Potifar tenha escolhido a prisão como um castigo, pensando que podia ser a pior coisa que podia acontecer com José. Mas Potifar não sabia tudo pelo qual José já havia passado e sofrido. Ele sofreu por ter sido odiado, traído e vendido por seus irmãos. Ele sofreu por ter sido levado para uma nova terra, novos costumes e bem longe da família dele. Ele sofreu por ter sido vendido como um escravo e agora estava sofrendo por estar preso sem ter feito nada de errado. José também causou sofrimento em outras pessoas. Não vão pensando aí que ele era um coitadinho. José agia com arrogância. Ele era insuportavelmente mimado, dedo duro e fazia questão de que as coisas fossem assim. Porém, o tempo de Deus é perfeito. Durante todo o período que José passou na casa de Potifar, o nosso Senhor estava trabalhando no coração dele e muita coisa já havia mudado. Aliás, motivos não faltaram para que ele se tornasse uma pessoa triste, mal-humorada, de mal com a vida, sabe daqueles que nem te dá bom dia? Pois é, não foi assim que aconteceu. Conforme avançamos na história, vemos que ele não ficou amargo. E por quê? Porque a fé de José não foi abalada. José sabia que Deus estava com ele o tempo todo. Vocês lembram? O Senhor estava com José. Outra coisa maravilhosa de saber é o fato de que, assim como abençoou José lá na casa de Potifar, o Senhor fez o mesmo no tempo em que José esteve na prisão. O Senhor era com José e lhe foi benigno. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo que lá acontecia. O carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Gênesis 39, 21 a 23. No meio daquele sofrimento todo, Deus planejou abrir o caminho para a honra de José. Ele estava longe de todos os seus amigos, de todos os seus parentes. Ele não tinha ninguém para ajudá-lo ou para confortá-lo. Mas o Senhor estava com ele e mostrou-lhe misericórdia. Então, aquele menino egoísta e mimado dá sinais de que seu coração foi transformado. O tempo de Deus é realmente perfeito. José continuava preso por causa de uma mentira. Então, em um dia, algo diferente aconteceu. Chegaram 2 novos prisioneiros.
Faraó tinha mandado prender o seu padeiro e o seu copeiro. Bom, todo mundo sabe qual era a função de um padeiro. Sim, ele assava delícias para Faraó. Mas e um copeiro? O que um copeiro fazia? Copos? Não, né? A função de um copeiro era ser responsável por experimentar as bebidas e as comidas do Faraó antes de Faraó. Caso alguma coisa estivesse envenenada, quem morria era o copeiro e não o Faraó, sabe? Faraó tinha muitos inimigos e certamente uma forma de matá-lo era envenenando suas refeições. Então, este era o emprego do copeiro, experimentar a refeição do Faraó. A gente não sabe muito bem o motivo pelo qual esses dois homens foram presos, mas nós sabemos que o rei ficou assim indignado com alguma coisa que eles fizeram. O fato é que, durante todo o tempo em que eles estiveram presos, José tinha que servi-los. E um dia ele percebeu que os dois estavam muito aflitos com os sonhos que tiveram e não conseguiam entender o significado. Esse foi o sonho do copeiro. Ele sonhou com uma videira e seus 3 ramos produzindo caixas de uvas maduras. O copeiro pegou as uvas e as espremeu no copo em que Faraó bebia. Depois disso, acordou. O sonho do padeiro foi meio que parecido, porém com um final diferente. Sonhou que carregava na cabeça 3 cestos de coisas deliciosas. De repente, pelo caminho, apareceram aves que comeram as delícias do cesto que estava mais alto. Os sonhos não faziam nenhum sentido para aqueles homens, mas eles sabiam que tinha algum significado. José não estava na casa de Potifar, certo? Onde que ele estava? Na prisão. E lá na prisão, uma das funções dele era servir o copeiro e o padeiro de Faraó. José estava no lugar certo, na hora certa. Se ele não tivesse sido preso, quem interpretaria os sonhos daqueles homens? E o significado era este: em 3 dias, Faraó perdoaria o copeiro e daria o seu emprego de volta. E que também em 3 dias, Faraó não perdoaria o padeiro e mandaria matá-lo. E foi exatamente assim que aconteceu. Depois desses 3 dias, Faraó perdoou o copeiro e ele foi solto e pôde voltar ao seu trabalho lá no palácio de Faraó. Mas antes disso, José pediu para que o copeiro não se esquecesse dele. E o que aconteceu? O copeiro se esqueceu assim, rapidinho. Ele voltou para sua vida normal, experimentando todos aqueles pratos deliciosos de Faraó. Talvez alguns bem ruinzinhos. Quando tudo isso iria acabar? Quanto tempo José esperaria até que o copeiro, se lembrasse dele? Será que o copeiro iria lembrar de José? Ele não estava trancado em casa por causa de uma gripe ou de um vírus malvadão. Não, ele estava preso e não sabia se iria sair daquela prisão algum dia. E se saísse, ele continuaria sendo escravo em alguma outra casa? A situação não era fácil para José. Parecia que não havia chances dele sair de lá. 2 anos se passaram e assim, de repente, do nada mesmo, em um dia qualquer, os guardas chegaram para José e falaram: corra, faça sua barba, troque suas roupas, porque o faraó quer te ver. Imagina José se perguntando: o que será que aconteceu agora? Bom, lembra que eu disse que o tempo de Deus é perfeito? Em uma noite, Faraó teve um sonho muito estranho. Ele sonhou com 7 vacas gordas, bonitas, bem tratadas, e com 7 vacas magrinhas, feias, com cara de doentes. Mas o mais estranho era que as 7 vacas magras, velhas e feias, comiam as 7 vacas gordas, saudáveis e fortes. Faraó ficou muito perturbado e acordou. Aquilo só podia ser um pesadelo. Ele ficou pensando o que isso poderia significar, mas estava com tanto sono que voltou a dormir e sonhou outro sonho diferente e perturbador. Dessa vez,
sonhou com 7 espigas de milhos lindas, douradas e cheinhas de milho bom, e com outras 7 espigas murchas, queimadas, feias mesmo, pareciam até que estavam estragadas. As espigas de milho estragadas devoravam as espigas grandes e cheias de milho bom. Acordou de novo e, a partir daquele momento, não conseguia mais dormir e nem parar de pensar naqueles sonhos. Faraó teve uma ideia e chamou todas as pessoas do Egito que soubessem adivinhar sonhos. O problema é que ninguém conseguiu interpretar o significado daqueles sonhos. Foi aí que o copeiro se lembrou de José, e José foi levado até o palácio e interpretou o sonho de Faraó com a ajuda de Deus. José disse que as 7 vacas saudáveis gordas e as 7 espigas de milho cheias e bonitas significavam 7 anos de muita fartura na terra, muita fartura. E que as 7 vacas magras e as 7 espigas queimadas eram 7 anos de escassez, onde eles não conseguiriam colher nada e que o mundo todo iria passar por uma grande fome. Ele então aconselhou o faraó a estocar uma parte de tudo que fosse colhido nos 7 anos de fartura e usasse nos anos de escassez. Assim, não faltaria comida nos anos ruins. Faraó achou a ideia muito, muito boa, tão boa, mas tão boa, que fez de José o governador do Egito. Sabe por quê? Porque Faraó reconheceu que José era diferente. Ele era diferente por causa de Deus. Deus era com José. José havia sofrido ao ser vendido por seus irmãos como um escravo. Depois foi preso injustamente e ficou mais de 2 anos na prisão e agora era o governador, o segundo homem mais importante no Egito. Que reviravolta, né? De um escravo para um governador. Trocou suas roupas de prisioneiros por roupas de linho fino, o melhor tecido. Trocou as algemas da prisão por joias, muitas joias. Ganhou uma esposa e uma família ali no Egito, além da sua família em Canaã. Tudo isso no tempo de Deus. Deus havia dito que um dia uma criança nasceria e ela salvaria o seu povo dos seus pecados. Essa promessa de Deus gerou muita expectativa. Cada vez que o nosso povo estava em uma situação muito difícil, o povo se lembrava dessa promessa. Quando uma criança nascia, as pessoas pensavam: será que agora nasceu o nosso Salvador? Sabe quando alguém faz uma promessa e a gente tem que esperar para que aconteça? Então, no tempo certo, o nosso Salvador nasceu. Muita gente esperou para ver esse dia, mas foi no tempo certo que... Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Nosso Salvador fez muitas promessas e uma delas é que ele voltará. Então, outra vez, no tempo certo, isso acontecerá, porque o tempo de Deus é perfeito. Agora, José era um homem completamente diferente daquele que havia chegado no Egito. Ele foi paciente no meio do sofrimento e esteve sempre disposto a servir a Deus, apesar de suas aflições e da saudade de casa. No tempo certo, José se tornou muito poderoso no Egito. Agora, ele era o braço direito de Faraó. Então, o que será que vai acontecer com José a partir de agora, nessa nova vida? Semana que vem contaremos e vocês irão descobrir. Até lá!